Queridos irmãos e irmãs, com profunda alegria celebramos esta Santa Eucaristia no encerramento da nossa visita canônica pastoral à paróquia São Domingo de Gusmão. Quero agradecer ao nosso vigário forâneo, Padre Hélio, por ter participado também da organização desta visita e nos dá a alegria da sua presença conosco. Agradeço também ao nosso pároco, Padre Deusli, todas as lideranças pastorais, movimentos, catequistas, ministros, equipes de liturgias, comunidades rurais e urbanas e todo este povo santo que acolheu o bispo com tanto carinho nestes dias. Esta visita foi um tempo de escuta, oração, discernimento e evangelização. Será gerado um relatório da visita com todas as atividades realizadas e as pontuações e observações do bispo para a melhoria na paróquia. Há sempre algo a melhorar. Padre Hélio, que é mais vivido no seu ministério, sabe muito bem disso. Sempre temos alguma coisa a melhorar. E na paróquia, o timoneiro da paróquia é o pároco, a quem deve dar a direção aos trabalhos. E o bispo ajuda na visita pastoral a observar aquilo que às vezes o pároco e as lideranças não observam e que precisa ser olhado para melhor dinamizar a conversão do povo da cidade. Nossa cidade tem cerca de 5 a 6 mil pessoas e nós não estamos atingindo mais do que 800 pessoas, 700 pessoas por domingo aqui na cidade. Então a gente vai propor algumas indicativas de evangelização e melhoria no sentido da gente poder trazer tantos e tantos católicos que precisam conhecer melhor a verdade. Nós temos cerca de 3.500 pessoas na cidade que se declararam católicas no IBGE, mas não vêm à igreja. Então nós precisamos trabalhar esse quadro sintomático na paróquia, que exigirá maior dedicação das lideranças, maior incisividade do nosso pároco. Isso é importante para a salvação das almas. Uma paróquia não pode contentar com o grupo que vem à igreja, nós precisamos buscar mais. Hoje esta celebração possui uma beleza especial, porque nós estamos reunidos nesta capela do Divino Espírito Santo para celebrar também a crisma de nossos jovens. A palavra de Deus parece ter sido escolhida exatamente para este momento. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra Pedro e João impondo as mãos aos samaritanos. E eles recebem o Espírito Santo. Eis aqui a origem apostólica do sacramento da crisma. A crisma não é apenas uma formatura da catequese. A crisma é Pentecostes, pessoal, na vida de cada um dos crismandos. Pelo batismo, a pessoa nasce para a vida divina. Pela crisma, a pessoa é fortalecida pelo Espírito Santo para testemunhar Cristo no mundo. Por isso, vocês que hoje recebem a crisma, vocês têm que tomar posse disso. Eu sou batizado e agora crismado, eu pertenço a Cristo, eu quero receber a salvação da minha alma e por isso eu preciso
ser cristão. O cristão não é melhor do que ninguém, mas ele precisa ser diferente. Todos nós não somos melhores do que ninguém, mas precisamos ser diferentes. Diferente no modo de ser, no modo de agir, no modo de relacionar com as pessoas. O Catecismo da Igreja ensina assim: a recepção do sacramento da confirmação é necessária para a plenitude da graça batismal. Talvez muitos de vocês, já idosos, não foram crismados e têm vergonha de crismar. É preciso procurar a paróquia para complementar o batismo com esta unção especial da crisma. O Evangelho de hoje, Jesus diz uma frase tão bonita para nós: não vos deixarei órfãos. Que palavra maravilhosa para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Este mundo que nós estamos nele tenta nos afastar de Deus a todo momento, para que nós tiremos Deus do centro da nossa vida e até da igreja. Se a gente não cuidar, a igreja vira um clube, vira uma ONG, vira um grupo, uma associação que não mais testemunha a epifania do mistério. Muitos vivem como se Deus não existisse. E nós temos muitos pagãos batizados em São Domingos. Eu acho que vocês não podem ficar acomodados. Toda a nossa paróquia precisa trabalhar fortemente para que nós tenhamos mais pessoas vindas do paganismo para a igreja. Jesus promete para nós o defensor, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que permanece conosco até o último momento da nossa vida nesse mundo. Nós estamos vivendo esse tempo de preparação para o jubileu da nossa diocese, os seus 50 anos, em 2029, e nós queremos, neste ano do querigma, do anúncio e da missão, lembrar que com o Espírito Santo, a presença amorosa de Deus, de Jesus, plenificará a nossa vida neste mundo. Porque foi o Espírito Santo que sustentou os mártires de ontem e de hoje. Animou os santos, os missionários e os grandes evangelizadores da história. E a nossa paróquia tem história, porque nós recebemos no passado padres santos que vieram de tantos lugares distantes do mundo para evangelizar a nossa região. Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou e está vivo. Esse é o conteúdo basilar do querigma, que nós devemos anunciar aos pagãos, mas não só de boca, mas com a nossa vida. Quando nós falarmos de Deus para as pessoas, nós devemos ter presente que a nossa vida, o jeito nosso de ser na igreja e na sociedade, deve ser uma fala de Deus para aqueles que olham para nós. A crisma está profundamente ligada com o querigma. O que é essa palavra grega? Anúncio, significa isso, o anúncio da verdade de nosso Senhor. Quem recebe o Espírito Santo é enviado para anunciar. Por isso vocês, meus filhos, adolescentes e jovens que hoje recebem a crisma, vocês têm que anunciar com a vida de vocês lá na escola, que vocês são meninos e meninas de Deus.
não falando palavrões, não praticando a má educação com as pessoas, vivendo a obediência na escola, não estragando o patrimônio da escola, sendo pessoas agradáveis. Porque o Espírito Santo nos transforma. Agora, vocês precisam também ser meninos de oração, meninos e meninas orantes, que visitam o Santíssimo, que rezam o seu terço. Vocês estão com o tercinho na mão, não está? Levanta para mim ver. Está aí o tercinho. Vocês são chamados a serem filhos de Nossa Senhora, recitando o seu terço, tendo Nossa Senhora como a grande intercessora de vocês. O Papa Paulo VI, que é santo, dizia lá na década de 70, o Espírito Santo é o principal agente de evangelização. Quem tem o Espírito Santo evangeliza, fala de Deus, testemunha o amor de Deus na sua vida. Porque onde o Evangelho de Deus é anunciado, com verdade e com firmeza, nasce a alegria. Uma paróquia precisa ser um lugar alegre. Nós devemos ter alegria para virmos à missa. Nós devemos ter alegria para o encontro dominical com os irmãos na igreja. Eu quero hoje agradecer profundamente a Deus pelas pastorais e lideranças desta paróquia. Agradecer também pelos doentes e idosos que visitamos. É claro que não tem condição de visitar todos. A gente visita aqueles que é possível. Também as instituições que nós visitamos aqui. Nesses dias de visita pastoral, pude perceber o esforço do povo, o amor pela igreja, o carinho pelas comunidades e o desejo sincero de evangelizar que está no coração de todos vocês. Uma paróquia viva não é construída apenas pelo padre. Ela é construída por todo o conjunto do povo de Deus. E o padre também faz parte desse conjunto. Quero agradecer também de modo muito especial a consagrada Cláudia Freitas, que realizou todo o trabalho das nossas mídias durante a visita, os registros dessas atividades. E também a irmã Larissa, do Instituto Missionárias do Infinito Amor de Deus, que trabalha em Formosa com o Padre Osias e que me acompanha na visita pastoral, fazendo as atas, as anotações de tudo. Que Deus a recompense por isso, por esta ajuda das duas ao bispo. A evangelização hoje também passa pelos meios de comunicação, pela memória da caminhada da igreja. Daí a importância da gente veicular aquilo que a gente faz na visita pastoral para que outros lugares nos acompanhem e rezem por nós. Após este tempo de visita, contando com os trabalhos de registro da zelosa irmã Larissa, nós vamos organizar o relatório da visita pastoral, que deverá ser lido sobremaneira as orientações do bispo, que é a segunda parte do relatório, pelo Conselho de Pastoral, pelo Conselho de Administração da paróquia. Após a leitura deste relatório, vocês também poderão organizar a Assembleia Paroquial no final do ano, que eu quero estar presente nela, para ajudar a gente a dar uma direção mais profunda ainda à nossa paróquia, a partir daquelas observações que nós vamos estabelecer no relatório da visita. Isso mostra uma coisa muito importante. A igreja é organizada
porque é guiada pelo Espírito Santo. A Igreja Católica tem o seu prestígio no mundo, porque ela é uma das instituições mais organizadas que existe na face da terra. Nós, os ministros e o povo, às vezes somos desorganizados conosco mesmo. A gente escuta mau exemplo de bispo, mau exemplo de padre, de religiosos, de leigos, de ministros. Mas a igreja é santa. E ela se expressa de maneira epifânica através das suas estruturas. Quando a gente vê a igreja, as torres da igreja, tudo isso mostra a presença do Espírito Santo no nosso meio. Evangelizar é a marca registrada de uma paróquia. O pároco e o seu povo nunca pode estar contente com o que está acontecendo. Precisamos querer mais. Como o apóstolo Paulo, como os apóstolos no início da igreja, os grandes padres da igreja, que queriam a todo custo trazer os pagãos para a salvação de Deus. Nós somos responsáveis pela salvação das pessoas na nossa cidade e município de São Domingos. Isso exige de nós responsabilidade, planejamento, estratégia espiritual e organização e comunhão para realizarmos este trabalho de salvação das pessoas. A pastoral, os movimentos, os serviços da paróquia precisam de oração, de aprofundamento espiritual, de leitura bíblica, mas também de um zelo e compromisso concreto. Quem eu vou evangelizar? Todos vocês são chamados a anunciar o querigma. Vocês podem entrar na internet, pesquisar o que é o querigma, com K, querigma, e o que é preciso para evangelizar. Porque a internet hoje, ela tem uma banda podre que não serve para nada, que só leva as pessoas à miséria, como pessoas aqui da nossa cidade, várias pessoas que estão quebradas economicamente por causa de jogo na internet. Casamentos sendo desfacelados, amor dos casais sendo arruinados por causa da pornografia da internet. Internet, você sempre tem que saber, é uma mão dupla. Uma mão que não vale nada, que só leva para o brejo do pecado, da miséria, e outra que leva para o céu, porque a igreja está na internet. As pessoas de Deus estão evangelizando na internet. Nós temos muito material bonito para nos ajudar. E você pode ir lá pesquisar o que eu posso fazer para evangelizar. Os vizinhos, convidar as pessoas para a igreja, para o grupo de oração, para as pastorais. Nós não podemos ser um povo acomodado. A evangelização é de todos os batizados e crismados. Isso nós não podemos esquecer. São Pedro, na segunda leitura de hoje, nos deixa uma orientação muito necessária. Estai sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Nós esperamos para além de todas as esperanças deste mundo. Nós esperamos a volta de Cristo. Nós esperamos a nossa salvação, o nosso convívio um dia na eternidade. Eu acho que esse é o meu desejo dos padres que querem um dia na eternidade a gente ver todo o nosso povo com a gente no céu. Será muito triste para o bispo, os sacerdotes, olhar para trás e ver que muitas pessoas perderam a sua salvação porque nós não agimos como deveria agir. Um padre que dá mau testemunho, ele pode colaborar para que muitas almas se percam. Um casal da igreja que dá mau testemunho pode colaborar para que a vocação matrimonial na paróquia seja desacreditada.
Vocês, meninos, que hoje recebem a crisma, se amanhã vocês caem no pecado, nas drogas, na prostituição, na violência, vocês vão ajudar outras pessoas a caírem, porque vocês são da igreja. Vocês que recebem a crisma têm que ter esse compromisso: eu serei católico até o fim da minha vida. Por isso vocês precisam aprender, meus filhos, a defender a fé católica com mansidão. Nós não precisamos brigar com ninguém que critica a Igreja Católica. Nós devemos falar com mansidão e respeito com as pessoas, respeitar as outras religiões, as pessoas que têm outras práticas religiosas, mas dar o nosso testemunho, porque nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas de outras denominações estão vindo para a Igreja Católica. Nós precisamos preocupar com o batismo. E uma das coisas que eu quero pedir ao Padre Deusli, que nenhuma vigília pascal na paróquia seja celebrada sem o batismo. Principalmente de adultos, e se não tem adultos, não é pelo menos uma criança. Porque nós precisamos evidenciar o poder, a graça, o valor do batismo para a nossa inserção no coração sacrossanto de Jesus. Vocês que recebem a crisma, sejam meninos e meninas da verdade, não da mentira. A verdade com a sua família, a verdade na escola, a verdade na igreja, nunca mentir, nunca ridicularizar a moral católica e nunca se afastar da igreja, porque a igreja é necessária para a nossa salvação. Por isso vocês precisam continuar conhecendo a fé, amar a igreja e permanecer unidos a Cristo até o fim. Nós visitamos muitos doentes e eu tenho aqui 2 exemplos que eu acho que a gente precisa falar aqui na homilia. O exemplo do seu Abílio, com 109 anos e que recebe a comunhão, que foi descoberto por quem? Pelos ministros da comunhão lá na periferia da cidade, escondidinho lá, cuidado pela sua filha, pela sua esposa, segunda esposa já idosa. Ele é um católico, viveu a nossa fé, participou da igreja, hoje está lá, não tem como sair. Mas as ministras da nossa igreja vai lá com todo o carinho levar Jesus hóstia para ele. É bonito isso. E também aqui eu quero lembrar o exemplo do Sérgio, que está com essa doença tão terrível, chamada ELA. Sidney, o Sidney, que está com essa doença chamada ELA, que é tão bem cuidada pela sua santa esposa, como é que é o nome dela, Elisete? Nilzete, que lá ao redor do esposo trabalha, cuida do esposo e ajuda na igreja, está aqui ajudando, coordenando os coroinhas e os acólitos. Aquele homem que foi tão dedicado ao trabalho e que hoje comunica apenas com seu olho direito, porque o olho esquerdo foi perdido, e com o cantinho da boca. E a esposa, com aquelas letras, mostra para ele quando ele quer alguma coisa, e vai marcando as letras, e ele vai confirmando com os olhos até saber o que ele quer. Isso é um exemplo para nós. Isso é uma grandeza para o nosso ministério, quando você encontra essas situações onde Jesus está sendo vivido profundamente em famílias que sofrem tanto, né? Parabéns a esta esposa que cuida juntamente com a sua filha do esposo com tanto zelo. A outra filha estudando em Goiânia e ela me dizia, a outra está para ir também. Vai ser mais uma dificuldade. E aquele
irmão nosso que tem uma alma dinâmica, uma inteligência arguta, dentro de um corpo que não responde. É uma prisão dura da alma dentro do corpo que não é capaz de responder. A minha palavra para ele foi que ele rezasse com a mente, que rezasse pela igreja, que rezasse por nós, que rezasse pela paróquia. Porque não existe, meus irmãos, amor verdadeiro como esse que Jesus diz no Evangelho de hoje. Quem me ama, guardará meus mandamentos. A crisma não é apenas uma emoção religiosa, ela é um compromisso da vida cristã. O Espírito Santo fortalece vocês para que vocês possam viver como aqueles discípulos de Jesus, dentro da família, dentro da escola, dentro do trabalho e dentro da sociedade. Eu gostaria de dizer algo muito importante às lideranças desta paróquia. Cuidem destes jovens. Na reunião ontem do Conselho Paroquial de Pastoral, nós notamos um desafio que é comum à diocese: a evangelização da juventude. É um desafio, um grande desafio. E nós precisamos valorizar os jovens. Vocês, catequistas, vocês jovens engajados na igreja, não deixem esses crismandos desaparecerem depois da crisma. A comunidade precisa acolhê-los, integrá-los nas pastorais, nos movimentos, na liturgia, na missão e na vida paroquial. É preciso, com o padre, descobrir um caminho que nós possamos fazer para alcançar os jovens da cidade. Nós temos aí mais de 1.500 jovens na cidade e pelos nossos cálculos de estatística ontem no Conselho, nós não estamos acolhendo nas nossas missas de final de semana mais do que 180, 200 jovens. Nós temos uma juventude que está perdida, que precisa ser evangelizada. Nós precisamos criar na paróquia alguma coisa que atrai os jovens. Acampamentos de jovem, alguma coisa assim, que a gente vai discutir isso depois. Precisamos disso. A paróquia não pode nunca esquecer os nossos jovens. O pior erro pastoral é tratar a crisma como um ponto final. Você crismou, não precisa mais de catequese. Oxalá nossas paróquias tivessem uma estrutura de catequese para todo mundo. Catequese permanente, escola da fé, para todos, para a gente nunca deixar de ser catequizados. Nós ainda não chegamos a esse ponto, mas é um ponto que precisa ser alcançado. O salmo de hoje nos faz cantar: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Esta alegria espiritual nós sentimos nesse dia de visita pastoral, nas missas domiciliares, na zona rural, aqui na cidade, nos nossos encontros, visita a hospitais, a polícia militar, a polícia civil, a organismos de atendimento às crianças, escola, abrigo dos idosos. Encontramos comunidades simples, mas cheias de fé. Encontramos famílias que ainda rezam, pessoas que amam a igreja, lideranças que continuam lutando pela evangelização. Isso consola o coração do bispo. E aqui nesta capela Divino Espírito Santo, encerramos esta nossa visita pastoral pedindo exatamente uma renovação espiritual para toda esta paróquia. E um apelo que eu faço para vocês: não menospreze a novena do padroeiro.
desde que aqui cheguei, a cada ano, a nossa novena de São Domingo de Gusmão, que celebra-se no dia 4 de agosto aqui, porque continua a data do antigo rito da igreja, porque o dia agora celebrado é 8, e naquele tempo não tinha ainda a devoção ao dia de São João Maria Vianney, como nós temos hoje. Mas continua assim, porque não tem como mudar. A menos que a prefeitura aceitasse mudar o dia do padroeiro para o dia 8 de dezembro, que é uma pauta que o padre Deusli pode levar à prefeitura, porque 4 de agosto, que é o dia que nós celebramos, é o dia de São João Maria Vianney, o dia do padre. Vocês estão priorizando muito a novena do Divino Espírito Santo, escamoteando a novena do padroeiro. Vocês precisam ler mais, saber mais quem foi São Domingo de Gusmão, a sua história, os seus ensinamentos. São importantes a novena do Espírito Santo, outras novenas, mas a novena do padroeiro precisa ser bem vivida, mesmo que só na parte espiritual, mas com muito entusiasmo. Porque o Espírito Santo move a paróquia. E São Domingo de Gusmão é o exemplo de quem foi tomado pelo fogo do Espírito Santo. Por isso, agradeço as famílias, os jovens, as pastorais, os catequistas, os ministros, os crismandos, as comunidades rurais, o coração do povo de Deus, as nossas autoridades que nos receberam. E que São Domingo de Gusmão interceda por esta paróquia missionária. Que o Divino Espírito Santo conduza os passos desta comunidade paroquial e que Nossa Senhora Imaculada Conceição, excelsa padroeira da Diocese de Formosa, cubra todos vocês com seu manto materno, para que esta paróquia permaneça fiel, missionária, acolhedora e cheia da alegria do Santo Evangelho. Assim seja. Amém.